E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu estou aqui para pagar uma dívida que tem 3 meses. Porque 3 meses atrás eu fiz um vídeo chamado Tempos de Referência em Natação 1. E tive a cara de pau de dar o número 1, dizendo que ia fazer o 2 e até hoje não fiz. Mas esse aqui, naquela época eu fiz aquele vídeo porque um rapaz aqui me escreveu: professor, faça um vídeo falando sobre os tempos de referência que nós amadores temos que ter para a gente saber se os nossos tempos estão fracos, estão razoáveis, estão bons para aquilo que a gente está fazendo, né? A gente não tem noção, né? E eu fiz o vídeo, comentei que nós, na borda da piscina, a gente já tem mais ou menos essa prática para nós mesmos, fica uma coisa meio que intuitiva, e que, de fato, os nadadores amadores que estão começando, principalmente os nadadores adultos que começaram a nadar, aprenderam a nadar tardiamente, não têm obrigação de saber essas coisas, enfim. E eu fiz, e eu coloquei lá a minha tabela de tempos do festival de natação que eu fazia aqui na USP, que era um festival até 17 anos, né? E foi legal, teve muita gente que me escreveu: ai, professor, se eu estivesse lá no seu festival, eu teria prata, ganharia prata. E o pessoal ficou falando esse tipo de coisa, né? Zoando a minha tabela. E eu fiquei de fazer mais coisas. Eu tive muita dificuldade de fazer uma compilação de tempos de piscina para adultos, porque a Associação Brasileira de Natação Master, eles têm campeonatos lá, mas eles têm categorias muito fragmentadas de 10 em 10 anos, sabe? 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, muito fragmentado e muitas provas. Eu ainda não, eu estou ainda estudando isso, ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Mas Águas Abertas, eu estava olhando e eu acho que dá para dar uma ajuda. Então eu estou aqui pagando a minha dívida com os meus alunos adultos, principalmente nadadores em Águas Abertas. Eu tenho muita gente que me acompanha aqui, apesar da minha pouquíssima experiência com Águas Abertas, eu tenho procurado, na medida do possível, com o conhecimento que eu tenho, que eu consegui, que eu estudo, ajudar esse pessoal também. Não é muito a minha praia, mas eu tenho boa vontade, pelo menos, de tentar ajudar. E hoje eu vou falar sobre Águas Abertas, né? Tempos bons, né, razoáveis para águas abertas. O que eu fiz? Eu peguei 3 ordens de grandeza em termos de distância. Eu peguei provas de 1.000 metros, né? Peguei provas de 12.500 metros, então já é uma prova de água aberta já um pouco mais pesada. E eu peguei prova de 33 mil metros, travessia do Canal da Mancha. Quer dizer, já não é mais nem uma prova de água aberta, é uma aventura aquática, como a gente fala, né? Então eu peguei 3 grandezas assim, e foi muito interessante. Eu achei muito interessante, muito curioso. Acho que vocês vão achar curioso também, acho que vocês podem aproveitar disso. Dividido em masculino e feminino, e eu fiz um monte de contas. Eu não sou exatamente amigo dos números, mas eu tenho uma relação de respeito com eles. Eles me respeitam, eu respeito a eles e tal. Então eu me viro bem com números. E eu fiz as seguintes contas. Para a distância de 1.000 metros, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, ok? Se vocês quiserem ir lá, parar agora, pegar, copiar e assistir o vídeo com isso na mão, é legal. Para a distância de 1.000 metros, eu peguei uma prova e eu peguei o 20º colocado entre as mulheres e o 20º colocado entre os homens. Por que eu fiz isso? Para não pegar os ganhadores. Os ganhadores normalmente são atletas diferenciados, né? Gente que treina muito para fazer isso. Como a minha ideia aqui é ajudar os atletas amadores, que estão começando agora, ou estão começando há pouco tempo e tal, não havia muito sentido em pegar o tempo dos ganhadores. Então eu peguei o 20º lugar entre as moças e o 20º lugar entre os homens. Numa prova de 1.000 metros, uma prova mais curta do que prova de piscina, né? A prova de piscina mais longa tem 1.500 metros. 1.000 metros, só que em águas abertas, né? Águas abertas. Marola, vento, chuvisco, correnteza... né? Todas aquelas coisas. Agora, a temperatura da água sempre completamente instável, via de regra, baixa, mais baixa do que de piscina, que é tudo controladinho, tudo bonitinho, né? Então vamos falar, 1.000 metros, distância para as moças, né?
As moças fazem por volta de 20 minutos. Levam 20 minutos para fazer 1.000 metros em águas abertas. 1.000 metros é 2 minutos para cada 100 metros. Ou, se você quiser, 50 metros por minuto. Né? Não é um ritmo fraco, mas é uma média boa. É uma média. Se você estiver perto disso, fazendo 2 minutos para cada 100 metros, ou 50 metros por minuto, é razoável. Razoável. E os homens? Os homens também peguei o 20º colocado de uma prova em águas abertas 1.000 metros. Eles fazem em média 15 minutos em águas abertas. Ou seja, 1,30. 1 minuto e 30 para cada 100 metros ou 66,7 metros por minuto. Agora, reparem que quando a gente vai para uma distância de 12.500 metros e para 33, repara que é um aumento significativo, porque eu quis pegar provas com grandezas ordens de grandeza bem diferentes. Repara como a diferença não é grande. Repara. Agora uma prova de 12.500 metros, 12 km e meio. Os homens levam 4 horas 43, aliás, desculpa, as mulheres. 4:43 e 12. Terceira colocada, que tinha pouca mulher nessa prova. Sabe quanto dá? Dá 2,16 para cada 100 metros. Numa prova de 1.000 metros, dava 2. Subiu só para 2,16 para cada 100 metros, olha só. Uma prova 12 vezes mais longa. Subiu um pouquinho, né? Ou 44,13 metros por minuto, né? Um pouco menos. No masculino, eu peguei, nessa distância de 12.500 metros, eu peguei o 11º colocado. Tem mais homens, eu me dei ao luxo de pegar um 11º colocado. É uma colocação média. O cara fez 4:19,35, 2:04 para cada 100 metros. Ó, na prova de 1.000, ele tinha feito 1:30 para cada 100 metros. Subiu para 2,04. Não é uma subida grande. Eu não achei, não. Eu achei que o que acontece numa prova muito longa, a especulação que eu faço, é que tirado talvez aquela primeira parte da saída e talvez alguma coisa do sprint final, como a prova é muito mais longa, se o indivíduo estabelecer um bom ritmo e as condições do mar e atmosféricas ajudarem, essa diferença não é tão grande como eu imaginava, pelo menos. Não sei o que aconteceu com vocês, né? Então, os homens, nessa prova de 12.500 metros, fazem 2,04 para cada 100 metros ou 48,15 metros por minuto. E na distância de 33 quilômetros, uma travessia longa, né? 33 quilômetros. No feminino, aí não teve jeito, né? Porque como essas provas não são provas, não vai um pelotão fazendo aquilo lá, é um ou outro que vai, né? Existem pessoas que vão individualmente, com barcos, guia, aquela coisa toda. Nas mulheres eu peguei uma performance de 13 horas e 25 minutos para fazer 33 quilômetros na água. A moça fez 2,26 para cada 100 metros. Tinha feito 2,16 numa prova menos da metade, foi só para 2,26. Bom ritmo, né? Bom ritmo. Ou 40,9 metros por minuto. E os homens? Os homens eu peguei uma travessia de 11 horas e 21 minutos. É o que dura. Até os nossos atletas brasileiros que fazem lá o Canal da Mancha fazem isso, 11 horas. É uma marca média, é uma marca boa, assim, boa. Não é boa. Eles fizeram 11 horas e 21 para 33 quilômetros, dá 2,03 para cada 100 metros. Então veja que na distância de 12.500, o cara fazia 2,04, o cara fez menos. Esse indivíduo que eu peguei aqui, que eu nem me lembro o nome do cara, nem fiz muita questão, peguei um número anônimo. O cara fez até menos. Deve ter pego boas condições de mar, né? Fez 2,03 para cada 100 metros, ou 48,5 metros por minuto. Na prova de 12.500, ele fez 48,15. Terrível, né?
Terrível. Aqui o cara fez 48,5 metros por minuto. O cara fez até mais. Então veja que o que me chamou a atenção nesses números é que as diferenças não são tão grandes. E quanto mais eu estudo esse assunto águas abertas, eu vejo que quanto mais as condições do mar, as condições atmosféricas e do mar são favoráveis, mais o indivíduo tende a se aproximar de uma performance de piscina. Performance de piscina eu digo assim, no que diz respeito ao seu ritmo, o ritmo como um todo, e o que diz respeito ao tempo, né? A técnica do nado. Agora nos Jogos de Tóquio foi o caso típico que fizeram na Baía de Tóquio, águas muito calmas. Eu fiquei impressionado com o estilo. Fiquei impressionado com o estilo dos caras, cotovelinho, alongamento, puxadinha, finalização, tudo que eu esperava de uma prova de 400, 800 metros em piscina, tudo. Tava tudo lá, masculino e feminino, as duas provas. Então veja que a diferença nem é tão grande assim. Então eu estou fazendo esse videozinho aqui para pagar essa minha dívida. Era isso só que eu tinha para dizer, pagar essa dívida, para vocês terem uma noção. Então mesmo que vocês forem fazer provas de outras distâncias, que não essas 3 que eu coloquei aqui, eu fiz questão de colocar, como eu falei, 3 provas bem diferentes entre si, para vocês verem mais ou menos o que acontece. Então, se vocês forem fazer uma prova de 5 km, 8 km, sei lá, 10 km, forem fazer outras distâncias que eu não pus aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu acho que dá para vocês se situarem com esses números que eu deixei aqui e deixei na descrição do vídeo também. Tá bom? Espero ter pagado a minha dívida ainda que parcialmente. Ainda estou pensando como é que eu vou fazer com relação às provas de piscina para os adultos. Ainda não me decidi não, mas estou pagando parcialmente a minha dívida aqui. Tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal. Inscreveu no meu canal, ativa o sininho. Clicou no sininho, vai aparecer 3 opções, você clica no todas. Ele vai estar avisando você de todas as postagens que eu fizer. Interessou, assiste. Não interessou, descarta. Mas é legal que vocês recebam sempre, porque, como eu tenho dito, eu giro por vários assuntos diferentes, várias naturezas, vários ângulos. Então, talvez sempre sobre alguma coisa que vocês gostem e que lhes interesse. Tá bom? E vocês, o que vocês acharam dessas distâncias? Vocês esperavam? Eu esperava uma queda de rendimento maior, sabe? O cara fazer uma prova em águas abertas de 1.000, depois fazer uma de 12.000, eu esperava uma queda maior, né? Não cai muito não. 33 quilômetros, não caiu muito não. Nos homens nem caiu. Não foi estatisticamente significativo. Incrível, incrível, a moçada tá nadando demais, tá bom? O que vocês acharam disso? Coloca aqui a sua opinião, vocês que fazem águas abertas aí, coloca aqui os ritmos que vocês têm feito, vocês fazem esse controle, como é que foi o rendimento de vocês? É legal fazer, porque às vezes a prova tem muitos concorrentes fortes e a classificação final ela não transmite, ela não define se o seu rendimento foi bom ou se não foi. É legal você ter esses números aqui, você fazer as suas contas e saber quanto você fez para cada 100 metros, para saber se o teu rendimento está melhorando, se está piorando, né? Às vezes apenas a classificação pode ser uma coisa enganosa. Se for uma prova com muitos inscritos bons, você vai ficar mais para trás, vai se desmotivar, né? E não deve, você deve acompanhar o seu rendimento de acordo com isso. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!